Bom pessoal, dando início aqui minha primeira apresentação, IT01 Procedimentos Administrativos. Eu tentei resumi-la um pouco, porque ela é muito extensa e, no caso, seria uma apresentação um pouco chata. Então, fiz alguns resumos aqui e foquei no que eu achei mais relevante, né? Então, vamos lá. Formas de apresentação. As medidas de segurança contra incêndio e pânico, elas podem ser apresentadas de 4 formas, né? Como projeto técnico simplificado, PTS, PTIOT, que é o projeto técnico de instalação e ocupação temporária, e projeto técnico de ocupação temporária em edificação permanente, certo? PTS não vai ser objeto aqui na nossa apresentação, porque ela tem uma IT específica e IT42, que também é uma das ITs que eu vou apresentar, certo? Então a gente vai tratar só das 3 aqui. Projeto técnico, certo? Uma das características para você poder classificá-lo como projeto técnico seria a edificação com área superior a 750 metros quadrados, né? Então, se enquadra em projeto técnico se a edificação tiver mais de 750 metros quadrados. Outra característica seria mais de 3 pavimentos, certo? Desconsiderando o subsolo quando exclusivamente é utilizado para estacionamento. Você desconsidera para cômputo de pavimentos, não a área em si, certo? E demais atividades que a própria IT42 ela já veta como PTS, né? Pós-combustível, enfim. Então, esses seriam os projetos técnicos e suas características. Composição. Bom, compõe o projeto técnico os anexos A, que é o cartão de identificação da empresa. Ele vai conter os dados ali relativos apenas à empresa. Anexo B, formulário de segurança contra incêndio e pânico, que aí já relaciona a atividade da empresa à classificação conforme o nosso decreto, 16.302. E aí pasta, assim, seria mais ou menos a documentação pertinente ao projeto técnico. E aí vem a RT, né? A RT emitida por engenheiros e técnicos cadastrados no CREA e RRT por arquitetos cadastrados no CAL, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanística, certo? Então, esses documentos são exigidos para a apresentação, composição do projeto técnico. Documentos, além desses documentos complementares, quando necessário. Um documento complementar que a gente exige hoje em dia seria o cartão CNPJ, né? E vem ali as atividades relacionadas à ocupação da edificação, certo? Enfim, são documentos diversos, certo? Desenhos gráficos, né? Constitui desenhos gráficos planta baixa da edificação, planta de corte, planta de fachada, planta de situação e localização. Memorial descritivo, ele tem que ser assinado pelo responsável técnico e rubricado em todas as suas páginas. Dentro do memorial descritivo, logicamente, a gente vai descrever as medidas de segurança contra incêndio exigidas para aquela edificação, né? Bem como um memorial de cálculo. Esse memorial de cálculo seria seriam para as medidas que exigem cálculo
na sua aplicação. Por exemplo, saída de emergência, você tem que calcular a área para você dimensionar quantos metros de saída você vai ter que ter na edificação. Então, esse cálculo ele tem que estar presente no memorial descritivo. Outro exemplo de cálculo é o cálculo dos hidrantes, perda de carga. Então, todos esses cálculos e característica de cada medida, ele tem que ser apresentado no memorial, certo? E aí a gente tem algumas documentações específicas, como é o caso dessa aqui, autorização da coordenação de fiscalização de produtos controlados da Polícia Civil. Esse é um dos documentos que eu coloquei aqui logo abaixo, documentos referentes ao comércio de fogos de artifício. Esse é um dos documentos exigidos quando da apresentação desse projeto, né? O responsável, né, pelo comércio de fogos de artifício, ele vai ter que apresentar essa autorização da Polícia Civil, dentre outros documentos, né? Só para dar uma explicação aqui, esse documento aqui é um documento que a Polícia Civil expede autorizando a atividade de comercialização e ou armazenamento de explosivos, com especificação da quantidade máxima de cada explosivo que o comerciante pode ter, certo? E aí, outros documentos seriam inventário de estoque e um principal também que a gente exige todo ano, principalmente para as barracas de fogos, que é o documento da prefeitura autorizando o comércio no determinado local, certo? Eles vão se estabelecer no local, esse local é determinado pela prefeitura e a prefeitura emite esse documento dizendo que é legal, eles podem fazer o comércio naquele local, certo? Vamos lá. Implantação. Bom, implantação seria mais ou menos como um anexo E que a gente tem. E essa implantação ela é aplicada em duas situações, certo? Quando eu tenho mais de uma edificação e área de risco no mesmo lote, certo? Então, assim, eu tenho várias edificações do mesmo lote. Se eu tiver várias edificações no mesmo lote, compondo o meu projeto técnico, eu vou ter que apresentar um anexo E, certo? Ou, outra situação, eu só tenho uma edificação e área de risco, porém suas dimensões são tantas que ela não pode ser representada em uma única folha, certo? Que foi caso prático aqui no nosso site, o projeto da escola de setembro, né, que foram em 4 plantas. Então, assim, aí eu tenho que apresentar essa implantação, anexo E, com o desenho geral do local, certo? É mais ou menos isso, é o desenho geral da edificação. A apresentação do projeto técnico para análise junto ao CBMDA. Eu apresentar o projeto técnico, um dos critérios também, uma das exigências, aliás, seria a apresentação da taxa de análise referente à área da edificação que vai ser analisada. Certo? A taxa de análise não está dentro da composição dos projetos, mas ele é exigido para você apresentar o projeto técnico ao Corpo de Bombeiros. Logicamente, apresentar a taxa com o comprovante de pagamento. E aí nós temos os prazos de análise. Bom, prazo de análise a gente só tem um, que é o prazo fixado de 60 dias para análise dos projetos, né? E essa análise se dá mediante uma ordem, e essa ordem é conforme a ordem de chegada, né? A ordem de entrada do projeto
do Corpo de Bombeiros. E assim, esse prazo, a gente tem duas situações em que ele não é aplicado, né? Que seriam quando dá para atender ocupação ou atividade temporária, geralmente os eventos, ou por interesse da administração pública. Quando da entrada de eventos, circos, parques, eles não podem, visto sua atividade, né, ser de caráter transitório, geralmente 1 dia, 2 dias e por aí vai, então eles não podem obedecer esse prazo fixo de 60 dias. A gente tem que dar prioridade a esses projetos, certo? Que eu vou descrever mais um pouco à frente aí. E a questão do interesse da administração pública eu também vou debater um pouquinho mais à frente, certo? Na apresentação. Mas só para vocês terem ideia de que o prazo de análise são 60 dias e nós temos duas situações em que esse prazo não é atendido, né? Que é o atendimento de ocupação, atividade temporária ou interesse da administração pública. E nós temos agora a anulação do projeto. Qual a situação em que acarreta a anulação do projeto? A gente tem algumas situações. Quando esse projeto ele não tem atendido a todas as exigências da legislação vigente da época de sua aprovação, certo? Outro caso, quando da inabilitação técnica do responsável técnico. Vamos supor que ele não tenha mais o CREA, ele perdeu o CREA dele ou ele perdeu o CAL dele. Então, como uma das exigências é você ser habilitado nos seus órgãos de fiscalização, né, que regulam sua atividade, ele estando numa dessas, ele no caso perdeu o seu registro do CREA ou do CAL, acarreta na anulação do projeto, né? Seriam essas duas hipóteses. Anulado, e aí segue, né? Anulado o projeto, tem que correr o princípio, tem que ser atendido o princípio da publicidade. Então, essa anulação ela vai ser publicada na imprensa oficial do Estado, né? O ato tem que ser comunicado ao responsável pelo uso ou o proprietário. O responsável técnico tem que estar ciente também do ato. Prefeitura e os conselhos das atividades de engenharia e de arquitetura, o CREA e o CAL. Então, todos esses órgãos eles têm que ser informados sobre a anulação do projeto, certo? E outra situação pertinente, né? Que, havendo indício de crime, o responsável pelo órgão técnico, no caso o SAT, no nosso caso o SAT, né, deve comunicar o fato ao MP, né, ao Ministério Público. Então, no trâmite desse projeto, constatando qualquer indício de crime, isso tem que ser comunicado ao MP. Né, substituição do projeto técnico. Onde é que a gente pode substituir um projeto técnico? Bom, são algumas situações para que o projeto possa ser substituído. Uma delas é a ampliação, né? A gente tem algumas situações. Então, quando houver ampliação e que essa ampliação acarrete, e aí vamos lá, redimensionamento das saídas de emergência, escadas, portas, rampas. Se você tiver que redimensionar essas medidas, você vai precisar substituir o seu projeto. Ou redimensionamento do sistema de hidrantes.
você tiver que redimensionar pressão, vazão, potência de bomba ou reserva técnica, qualquer uma dessas situações você precisa substituir o seu projeto. E vamos lá, outra situação de ampliação. Uma ampliação em que acarrete a adoção de nova medida de segurança contra incêndio, logicamente você vai ter que substituir seu projeto prevendo essa nova medida, né? E aí sim, agora a gente vai para outra situação. Quando houver mudança de ocupação que implique ampliação das medidas já existentes ou a aplicação de novas medidas, né? A mesma situação. Só que aqui, essa ampliação ou adoção de novas medidas, ela é acarretada pela mudança de ocupação, não pela ampliação do estabelecimento. Certo? Ele mudou a ocupação, era a ocupação C, mudou para a ocupação F, ocupação D, enfim. E essa mudança de ocupação, quando a gente vai lá no decreto, na tabela das medidas de segurança, e vê que essa mudança da ocupação surgiu uma nova medida, ou devido a isso a gente vai na IT específica e para aquela ocupação exigir uma ampliação da medida, tudo isso aí acarreta a substituição do projeto. Certo? Outra situação, mudança de layout. Quando essa mudança de layout ela acarreta também na adoção de nova medida ou torne ineficaz a medida de segurança já existente, né? No caso aí, vamos supor que seja a questão do hidrante, do caminhamento interno da mangueira. Você muda o layout da edificação e esse caminhamento interno ele não consegue atingir todas as áreas da edificação. E isso acarreta na substituição do projeto. E a última situação aumento da altura que implique nova medida ou redimensionamento do sistema hidráulico e rotas de fuga, né? No caso aqui é a mesma coisa, ampliação, só que aqui é especificamente aumento de altura, né? Aumentei a altura da edificação, com isso eu vou ter que redimensionar a potência de bomba ou colocar mais um ponto de hidrante. Então, quando acarretar em redimensionamento, novo cálculo do sistema hidráulico, vou precisar substituir o meu projeto. Ou tenho que redimensionar minha saída, porque o caminhamento interno, distância máxima percorrida não atende. Então, tudo isso aí eu vou precisar substituir o meu projeto técnico. E a última situação, a atualização do projeto técnico, que se dá quando dá necessidade de complementação de informações ou alterações técnicas relativas ao projeto técnico aprovado. Lembrando que essas novas informações devem ser apresentadas via formulário de atendimento técnico, que é um dos anexos que tem na IT 01. E conforme os anexos que eu falei anteriormente, são todos encontrados ao final da nossa IT 01. Certo? Vamos lá. Pronto, a gente agora já sai de projeto técnico e entra em projeto técnico para instalação e ocupação temporária. Certo? Características da instalação. Bom, aí nas características é mais fácil a gente citar, que seriam circos, parques de diversão, feiras de exposições agropecuárias, shows artísticos, etc. Então, todas essas edificações que tiverem um caráter temporário e sua instalação for temporária, ele entra em projeto técnico para instalação e ocupação temporária. Aí tem uma grande questão aí. Essa ocupação temporária, ela é considerada temporária se a edificação ficar no local até 6 meses, certo?
Então, um circo que se instalou em determinada área numa cidade, ele é considerado ocupação temporária, desde que ele fique até 6 meses naquele local. Então, ele tem que desmontar e ir para outra área, outra cidade, enfim. Mas vamos supor que ele ultrapasse esse tempo. Se ele ultrapassar o prazo de 6 meses, ele vai deixar de ser um projeto para instalação e ocupação temporária e vai passar a ser um projeto técnico. Vai ser considerado como uma edificação permanente e vai ter que apresentar seu projeto técnico, certo? Bom, composição. Ele é praticamente igual ao projeto técnico com algumas diferenças, que seriam na RT, principalmente a RT ou RRT, que aí você adiciona a RT de lona, arquibancadas, brinquedos, palcos, armações de circo, instalações elétricas, geradores, montagens diversas. Então, a partir do momento que você tem uma atividade temporária, uma ocupação temporária, se você precisar montar arquibancada, você vai ter que apresentar a RT ou RRT de arquibancada, montagens. Provavelmente você vai ter que precisar de instalações elétricas, você vai puxar energia de tal local, você vai ter que apresentar a RT de instalações elétricas. Se você precisar de gerador, você vai ter que apresentar a RT de gerador. Certo? Planta de instalação e ocupação temporária. Normal como projeto, a planta do local, layout do local. E importante que é a nota com esse pequeno texto, dizendo que a responsabilidade pelo controle de acesso ao recinto e da lotação, bem como manter as saídas desimpedidas e desobstruídas, e demais exigências constantes da IT 12, que é que trata desse tipo de ocupação, é do responsável pela organização do evento. Essas notas têm que estar na planta de instalação desse projeto, certo? Logicamente, o proprietário, o responsável técnico, tem que passar essa situação para o proprietário, né? Apresentação para avaliação junto ao CBMBA. Logicamente, pagamento da taxa, da área de edificação, e uma questão bem específica para essas atividades, é que eles têm que protocolar com prazo mínimo de 7 dias de antecedência do evento ou da estreia ou da abertura do circo ou parque, enfim, certo? Então tem que ser 7 dias de antecedência no mínimo para o dia do show ou o dia em que será aberto o circo para o público ou o parque, enfim, certo? Então tem esse prazo aí que eles têm que atender. A apresentação especificamente desse tipo de projeto ele tem que ser em 3 vias, sendo uma digital em PDF e as outras 2 projeto físico. Certo? Bom, agora a gente tem a nova situação, que é o projeto técnico de ocupação temporária em edificação permanente. No caso, só para ilustrar um pouco, para vocês entenderem, seria um evento temporário no ginásio da cidade, certo? Ou numa área destinada a outro tipo de situação. A edificação é permanente, mas o evento ali será temporário. Então, o procedimento adotado para evento temporário em edificação e áreas de risco permanente deve atender às seguintes exigências, né? Que seria o quê? Assim como ocupação e instalação temporária, o prazo máximo desse evento são de 6 meses, certo? Então é a mesma situação.
uma situação. A edificação, ela tem que atender, ela deve atender às medidas de segurança contra incêndio previstas para a sua ocupação, certo? Juntamente, óbvio, juntamente com as exigências para a atividade temporária. Então, o local que vai receber o evento, este local deve estar de acordo com sua ocupação, conforme o decreto, com as medidas de segurança contra incêndio instaladas. E aí o evento vai exigir as medidas de segurança contra incêndio previstas para o evento. Então, concomitantemente, as duas têm que estar instaladas. Certo? Lógico que a educação tem que estar regularizada. Entenda-se como regularizada com seu AVCB ou CLCB, a depender de sua natureza. Aí tem uma questão. Excepcionalmente admite-se evento em áreas descobertas na edificação sem AVCB. Se a edificação não tem AVCB, mas ela tem uma área ali descoberta e o evento vai acontecer nessas áreas descobertas, a edificação em si não precisa da exigência do AVCB, certo? Aí, logicamente, desde que essa área seja considerada risco isolado e atenda às medidas compensatórias estabelecidas, certo? Só tem esse pequeno parêntese aí. Disposições gerais para apresentação de projeto técnico. Uso de norma estrangeira. Permitido? Permitido. Desde que estabeleça um melhor nível de segurança. Ou seja, desde que a norma estrangeira seja mais rigorosa que a norma nacional. Certo? Na apresentação do projeto, ele tem que apresentar um texto total traduzido por um tradutor juramentado. Então, assim, ele vai apresentar lá o projeto dele dizendo que utilizou norma estrangeira. O texto dessa norma estrangeira tem que estar traduzido. Ele vai apresentar o projeto e a norma traduzida. E o tradutor tem que ser juramentado, certo? Medida de segurança contra incêndio não exigida ou dimensionada acima dos parâmetros normatizados. O que é que a gente deve fazer? Bom, a IT01 diz que nós devemos orientar por escrito, certo? Essa orientação tem que ser por escrito. Devemos orientar por escrito o analista, bem como o proprietário ou responsável pelo uso, quanto a não obrigatoriedade da medida, certo? Ou o dimensionamento acima dos parâmetros. Então, isso tem que ser passado por escrito, não apenas comentado. Tem que ser por escrito. O analista tem que passar isso por escrito, certo? É vedado o uso de mais de um texto normativo para a mesma medida, que fique ciente disso. Você pode utilizar mais de um texto normativo para cada medida de segurança. Uma medida eu uso a norma de São Paulo, a outra medida eu vou utilizar a norma de Goiás, a outra medida eu utilizo norma da Bahia, certo? O que eu não posso fazer é utilizar duas ou mais normas dentro da mesma medida, certo? Eu não posso fazer recorte de norma, tá certo? Então, assim, cada medida deve ser dimensionada conforme os critérios existentes em uma única norma. Mas aí o AIT fala cada medida, certo? Então, subentende-se que
As outras medidas eu posso utilizar outras normas, né? Pelo menos é isso que eu estou tirando aqui do que a ITZ não fala. Prazo da taxa de análise, certo? Quando você paga a sua taxa de análise, ela tem um prazo de validade. Esse prazo de validade via de regra 2 anos e a partir do primeiro relatório de não conformidade. Não da data de pagamento, não da data de entrada no sistema. É da data do primeiro relatório de não conformidade. A partir dali eu conto 2 anos para se exigir uma nova taxa de análise. Certo? Pronto, agora a gente entra em procedimentos de vistoria. Solicitação de vistoria. Uma questão que a gente já faz isso há um bom tempo é a questão de ser facultativa a assinatura do proprietário ou responsável pelo uso, contratante no caso. É apenas exigido a assinatura do responsável técnico. Certo. E o procedimento das vistorias, ele é reiniciado quando a resolução da irregularidade. Né? Você vistoria, encontra uma não conformidade, faz o seu relatório, passa para o responsável técnico ou proprietário e ele tem que dar o retorno dizendo que aquelas irregularidades foram sanadas. E aí o processo se reinicia. Nós retornamos lá para fazer uma nova vistoria. Vistoria de área parcialmente construída. Pode? Pode. Certo? Mas para isso o responsável ele tem que solicitar por escrito a vistoria na área que está construída. Certo? Ele apresenta o projeto da área total, porém ele pode solicitar apenas da parte que já foi completada da edificação. Não tem problema nenhum quanto a isso. E aí, no caso, a taxa de vistoria ela é correspondente à área a ser vistoriada. Né? Se a edificação tem 800 metros quadrados, mas só está construído 400 metros quadrados, ele só vai pagar a taxa de vistoria referente aos 400 metros quadrados. Certo? A gente não pode cobrar a vistoria do todo, visto que o todo não está construído. Certo? E essa vistoria tem uma questão. Você pode solicitar de uma área parcialmente construída? Pode. Desde que essa área construída atenda aos isolamentos da IP07. Certo? Sim, outra situação aqui. Eu lembrei aqui. Quando um projeto englobar várias edificações com atividades distintas, que é muito comum a gente encontrar aqui, residências, comercial, escritórios, industriais e depósitos, e esse projeto que eles atendem aos critérios de risco isolado com as medidas instaladas em independentes. Então, se eu tenho várias ocupações no mesmo prédio, mas que eles atendam a questão de isolamento de risco, os riscos estejam isolados, as medidas instaladas e elas sejam independentes entre si, você pode solicitar a vistoria de uma área parcialmente construída. E ainda tem outra condição, desde que haja condição de acesso às viaturas do CBM e suas equipes. Então, se eu quero fazer numa área, essa minha área não me dá acesso ao corpo de bombeiros, eu não posso. Aí eu só vou ter que fazer, só vou permitir vistoria quando tudo estiver terminado.
todo estiver construído. Agora, se essa área parcial ela atenda todas essas exigências, eu posso autorizar a vistoria na área parcial, certo? E aqui seriam vistorias em edificações e ocupações temporárias e ocupações temporárias e edificações permanentes. Como seriam as vistorias nesses dois tipos de projeto? Bom, antecedência de 48 horas se o evento for realizado em dias úteis. 72 horas se o evento em si for realizado nos fins de semana ou feriado. Essas são as exigências para solicitação de vistoria, esses dois tipos. Certo? E quais seriam os documentos necessários para solicitar a vistoria? Bom, aí a gente tem alguns documentos. ARTs ou RRTs. E aí tem uma questão. Eu tenho vários serviços. Que eu vou ter que emitir com a RT. Eu posso só emitir um RT e no seu texto eu coloco todos os serviços que eu vou realizar. Eu não preciso emitir um RT para cada serviço. Eu posso, com a mesma RT, emitir todos os serviços que eu vou prestar na edificação. Ou, se eu tiver mais de um responsável técnico, seja na parte das instalações elétricas, seja do gerador, aí eu vou precisar de um RT para cada responsável técnico. Se eu tenho um responsável técnico da parte de elétrica, responsável técnico da parte de montagem, responsável técnico da parte de instalação das medidas, cada responsável vai emitir sua ART. Certo? Vou precisar do atestado de brigada, os brigadistas. Quando se tratar de evento, eu vou precisar de um termo de responsabilidade das saídas de emergência. E, no caso, esse termo seria em que o responsável pelo evento, é como se fosse aquela nota, né, que você vai colocar na planta. Mas é um anexo em que ele vai se responsabilizar pela abertura e permanência das saídas abertas durante a realização do seu evento. E documentos específicos para as atividades específicas, que seria por exemplo, o comércio de fogos de artifício, que tem que apresentar a autorização antes. Ela é cobrada no momento da solicitação da vistoria. Então, a autorização da Polícia Civil, ela pode, ou registro do Exército. Esses dois aí, eles podem ser apresentados na vistoria. Aliás, eles são cobrados na vistoria. Né? E, além desses documentos, a documentação mínima seria requerimento padrão, taxa de vistoria, que eu já mencionei. Se for uma renovação, cópia do AVCB vigente. E edificação permanente, não nos casos aí de ocupações temporárias ou edificações temporárias, taxa de incêndio para projeto técnico, se pelo cálculo for exigida o pagamento da taxa. Certo? E durante o procedimento da vistoria, deve haver uma pessoa da edificação para acompanhar e funcionários para demonstrar o funcionamento dos sistemas de segurança contra incêndio instalados. Então, a gente vai fazer vistoria, tem lá hidrante, tem lá alarme. Uma pessoa da edificação vai ter que estar lá e vai ter que demonstrar o funcionamento dos alarmes, do hidrante. Certo? Vamos lá. Emissão do auto de
vistoria do CBMBA, nosso famoso AVCB. Bom, na emissão deve vir o nome do responsável técnico. Agora a pergunta: o nome do responsável técnico que apresentou o projeto ou que instalou as medidas de segurança contra incêndio? Qual dos dois deve apresentar? Se for mesmo profissional, menos mal. Mas se foram dois profissionais distintos, e aí? A gente, no AVCB vai sair o nome do profissional técnico que instalou as medidas de segurança contra incêndio. Certo? Mesmo que tenham sido dois profissionais. Só vai sair o nome. Dois profissionais instalaram as medidas. Vamos supor, né? Um instalou hidrante, outro instalou alarme e por aí vai. Só vai sair o nome de um profissional. Não tem como. E aí a gente chega na questão da cassação do auto de vistoria do CBMBA. É possível? Com certeza. Em quais situações serão cassados o AVCB? Quando houver alterações prejudiciais às medidas de segurança contra incêndio ou AVCB com prazo de validade em vigência e verificada a necessidade de adequações. Seriam esses dois casos. Alterações prejudiciais às medidas, o cara mudou lá as medidas de segurança da edificação dele sem autorização do Corpo de Bombeiros e essa mudança prejudicou, né, a própria medida em si, ou o cara está lá com o AVCB, foi vistoriado, foi liberado o AVCB, só que aí verificou-se que precisa ser adequadas certas medidas. Pode acontecer? Pode acontecer. E aí, nesse caso, o Corpo de Bombeiros vai proceder com a cassação do AVCB, certo? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Quando forem, no caso das alterações, deve ser confeccionado um relatório de vistoria apontando os ajustes a serem realizados, certo? O famoso relatório de vistoria. Faz o relatório de vistoria e diz lá quais as pendências, quais as irregularidades. E aí informa o proprietário e, no caso, um prazo. O prazo aqui não pode ser superior a 30 dias úteis. Então, é o prazo máximo. Você foi lá, o cara alterou as medidas, fizemos a vistoria, emitimos o relatório. O cara tem 30 dias úteis para sanar as irregularidades. E aí, passado esse tempo, o cara não adotou as providências. O órgão técnico, no caso o SAT, remete ofício ao interessado informando sobre a cassação. Então, o SAT emite um ofício dizendo que o AVCB dele foi cassado. No caso dessa cassação, ele tem ainda alguma... o dono pode entrar com algum recurso? Ele pode entrar com recurso? Não, ele entra com o pedido de reconsideração do ato. Esse pedido ele tem que ser protocolado em até 5 dias úteis do recebimento do ofício, certo? Passou os 5 dias, ele não entrou com o pedido de reconsideração, a cassação ela é publicada no Diário Oficial do Estado, certo? Então, cassou a AVCB, teve o prazo de 5 dias úteis para entrar com pedido de reconsideração, ele não entrou, passa os 5 dias úteis, a cassação ela é publicada no Diário Oficial do Estado, certo?
após a publicação, a Prefeitura e órgãos interessados devem ser cientificados. Certo? Validade do auto de vistoria. Bom, um projeto técnico, o AVCB, quando é avaliado, ele tem um prazo de validade de 1 ano ou duração do evento. Se for evento, 1 dia, 2 dias, 3 dias, enfim, do tempo que durar o evento, não podendo ultrapassar os 6 meses. Pode ser um evento de 6 meses, sim, como eu falei, pode ser um circo, pode ser um parque. Então, você coloca lá a data de validade conforme o tempo que eles vão permanecer no local, não extrapolando aquele prazo máximo que eu falei de 6 meses. Disposições gerais da vistoria. Bom, quando o dono quiser renovar, ele é só solicitar uma nova vistoria. O pagamento da taxa de vistoria dá direito a uma vistoria e 2 retornos. Né? E aí uma questão específica. Quando exigido pelo decreto plano de emergência, né? O decreto vai dizer lá se precisa de plano de emergência ou não. Quando precisar, deve ser elaborado a planta de risco conforme anexo B da IT 01. E esse anexo tem que ser fixado, aliás, essa planta tem que ser fixada na entrada, portaria ou recepção, nos pavimentos de descarga e junto ao rol dos demais pavimentos, locais de fácil visualização. E essa planta de risco ela deve ser conferida pelo vistoriador. Né? Ele tem que verificar se ela está de acordo. Formulário para atendimento técnico, é o FAT que eu falei antes. Quando é que se usa esse formulário? Né? Qual é a utilização dele? Bom, a gente utiliza o FAT quando a solicitação de substituição ou retificação do AVCB. Às vezes a gente faz isso aqui de boca, né? O pessoal chega lá, reclama que houve um erro no AVCB, a gente vai lá e corrige. Mas pela IT, isso aí tem que ser feito de acordo com o FAT. Ele apresenta por escrito essa solicitação. Então, não pode ser de boca. Certo? Ou retificação de dados. Houve uma alteração do CNPJ, alguma coisa do tipo. Ele solicita mediante o FAT, o formulário para atendimento técnico. Esclarecimento de dúvida quanto ao procedimento administrativo e técnico. Ficou com dúvida com relação ao parecer do analista, do historiador. Ele preenche o FAT e entrega ao SAT para que seja analisado. Em outra situação, revisão de ato praticado pelo órgão técnico, relatório de vistoria. Então, tudo isso aí tem que ser mediante FAT, não apenas de boca. Eu fui lá, fui reclamar, não. Tudo tem que ser por escrito, e por escrito conforme o FAT. Né? E atualização do projeto técnico. Também quero atualizar. Mediante o FAT, ele apresenta. A apresentação. Aí eu estou falando aqui FAT conforme anexo I. Certo? O FAT ele é o anexo I. Você vai lá no anexo I, imprime, preenche. Ele tem que ser apresentado mediante 2 vias. E se o técnico ou proprietário quiser anexar documentos que venham corroborar o que ele está alegando, aí ele apresenta esses documentos, certo? Mas, via de regra, apenas o FAT. Se ele quiser corroborar alguma argumentação, ele apresenta os documentos. Competência. A quem
compete apresentar o FAT. Compete ao proprietário responsável pelo uso, quando se tratar de condomínio, o síndico, procurador, certo? E quando esse FAT tiver assuntos técnicos, o FAT ele tem que ser assinado pelo responsável técnico, não apenas o proprietário, ok? Vamos lá, prazo do FAT. Bom, o FAT ele tem 10 dias úteis. Então, o órgão técnico vai ter que dar a resposta em até 10 dias úteis. Mas se esse FAT for para o CAT-P, aí o prazo ele fica para 30 dias. Se for um FAT para o SAT, 10 dias úteis. Se for um FAT para o CAT-P, são 30 dias. Certo?